aula de sexta-feira, tá certo? Nós terminamos a aula na sexta-feira, já quase 10 horas da noite, então eu não tive tempo hábil de colocar a apresentação lá no AVA, mas hoje ela está disponível, tá? Então, quem quiser rever, ou quem perdeu a aula de sexta-feira, pode assistir novamente a aula e tirar dúvidas, ok? Antes de iniciar nossa aula, já oficialmente gravando, tá? Hoje à tarde, alguns alunos haviam colocado no WhatsApp, um trabalho para ser entregue sobre qualidade, sobre as ferramentas da qualidade, tá? E eu orientei a todos, e aí eu peço desculpas caso alguém se sentiu magoado ou ofendido, mas eu ressaltei que eu não tenho condições de fazer correções dos trabalhos enviados pelo WhatsApp. Todos vocês usam o WhatsApp e sabem que as informações vão chegando e vão rolando, né? Ou seja, as mais novas ficam logo na sua vista e as outras vão ficando lá para baixo. E aí o que acontece, pessoal? São duas informações importantes. Nós temos, na verdade, eu tenho, né, mais de 60 alunos. Obviamente, o nome de vocês não está na agenda e fica muito difícil para mim gerenciar quem enviou ou não enviou o trabalho, se mandar lá pelo WhatsApp. A orientação é mandar realmente pelo AVA. Algumas pessoas relataram problemas, e aí, obviamente, quem está com problema no acesso ao AVA, eu recomendo, entre em contato com o NEAD, com o Alexandre, com a Daniela, com a equipe do NEAD, que gerencia os acessos para entender o que está acontecendo e resolver com vocês e para vocês esse problema. Mas é imprescindível que mande pelo AVA. Então, um motivo essencial é porque eu não tenho como gerenciar quem mandou, quem não mandou. Então, eu não tenho nenhum registro no WhatsApp que diga assim, olha, a turma mandou o trabalho, tá? Diferentemente, quando você manda no AVA, aparece lá uma lampadinha para mim, e lá aparece todas as pessoas que mandaram os exercícios para eu corrigir e lançar a nota. Então, há dois momentos aí. No AVA, eu tenho um registro de quem mandou. Segundo, o AVA diz, fulano concluiu a tarefa e enviou. Cabe a mim agora corrigir e lançar a nota, tá? Então, é imprescindível que o trabalho seja enviado pelo AVA, nunca pelo WhatsApp, tá bom? Então, assim, é só para fixar. E quem está com problema, eu recomendo que tente conversar com o pessoal do NEAD para resolver essas pendências, tá? E caso precise de ajuda, eu converso também com o pessoal do NEAD. Pessoal, dá uma ajuda, dá uma força aí para fulano, para Beltrano, que é para podermos a coisa fluir bem direitinho, tá bom? Dúvidas, perguntas sobre a aula passada? Surgiu alguma novidade por aí? Vocês querem falar alguma coisa? Boa noite a todos. Boa noite, Elson. Pode falar. Só dar boa noite mesmo. Boa noite. Ok, senhores. Senhores, hoje, né, dando continuidade às aulas de QSMS, nós já falamos sobre qualidade, falamos sobre meio ambiente. Eu creio que o que a gente falou sobre meio ambiente, a discussão, né, eu acho que a riqueza da nossa discussão da aula de meio ambiente em relação à Carta da Terra, creio que foi bem interessante e ela se completa por si só. E como eu falei, nós não vamos esgotar esse assunto, tem muita coisa a se falar sobre meio ambiente, tem muita coisa andando, né, e girando aí no cenário mundial, né, nessa questão do meio ambiente, as mudanças climáticas, a questão da Amazônia, a questão do meio ambiente. Mas eu creio que o que nós discutimos na sexta-feira aqui, que foi tão boa, eu acho que foi tão boa a aula, que ela se estendeu a quase 10 horas da noite, né? Então, eu entendo isso como sendo um sinal positivo, né? Sinal que houve
um dinamismo e uma participação grande do grupo, né, via chat, também via áudio. Isso me deixa bastante contente, né, de contar com a participação de vocês com essa ênfase tão grande, tá bom? Hoje, nós vamos falar sobre segurança. Então, temos aí preparei uma apresentação aqui para vocês, espero que esteja à altura de vocês, e, como sempre, gostaria da participação de todos, trazendo experiências de vocês, quem trabalha na área, quem trabalha em indústria, quem trabalha em comércio, ou causos e casos que vocês tenham conhecimento. Então, é muito bom para enriquecer a aula e vamos difundir o conhecimento, tá bom? Então, vamos começar. Deixe-me apresentar aqui a minha tela, para que nós possamos conversar direitinho. Chegando mais alunos, 7h20. Vamos começar. Todos estão vendo minha tela? Todos estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Professor, boa noite, professor Ronaldo. Diga, mestre Ronaldo. Tá vendo direitinho? Estamos vendo direito. Agora o áudio está assim embaixo, o áudio do senhor está assim embaixo. O meu áudio está baixo? Eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui. Veja, eu vou... É que eu fiz um trabalho ontem, e aí eu fiz assim... Para mim tá ok, professor, tá bom demais. Tá normal mesmo. E agora? Pessoal, eu peço que vocês mantenham o áudio fechado, tá? Porque quando vocês mantêm o áudio aberto, há uma microfonia, e aí a voz sai distorcida, tá? Vocês estão me escutando agora? Eu me aproximei um pouco mais aqui do microfone. Aqui tá tudo ok, professor. Aqui também. Ronaldo, como é que você está? Está me escutando bem? Ronaldo? Sim, professor, pode falar. Ok. O seu áudio realmente para mim, chega distorcido também, tá, Ronaldo? Pode ser como a gente tem a minha internet com a internet de vocês, com as interferências que ocorrem naturalmente. Infelizmente, vai e volta, ocorre uma distorção no som, tá bom? Mas qualquer coisa podem falar e eu tento ajustar da melhor forma possível, ok? Vamos lá. Hoje vamos falar, como eu falei, sobre segurança ou segurança no trabalho, tá? Vamos falar, dentro desse assunto enorme que é segurança, falar sobre segurança no trabalho, tá? É algo extremamente importante que a gente fique atento às questões de segurança no trabalho, tá? Como fora dele. Inclusive, quando nós estamos realizando atividades em nossas casas, tá, pessoal? Eu conheço pessoas que são extremamente prudentes quando estão no trabalho, usam seus equipamentos de proteção individual, usam equipamento de proteção coletiva, mas quando estão em casa, ficam, digamos assim, relaxados, porque estão em casa, não vai acontecer nada de perigoso, e às vezes, ao realizar tarefas simples, acabam se acidentando, tá? Existe um estudo, eu não tenho isso por escrito agora, me vem à cabeça agora, de que, por exemplo, numa viagem de carro, você viaja, às vezes, centenas de quilômetros, vem de Petrolina para Recife, uma viagem perfeita, sem acidentes, sem nada. Vai voltando de Recife para Petrolina, voltando para casa, normalmente, os acidentes ocorrem
quando você está mais próximo de casa, porque você se sente mais confiante, conhece todas as vias, acha que sabe dos movimentos todos, e aí dirige mais tranquilo, menos atento, e aí, nessa diminuição da atenção, você vacila e se envolve num acidente. Então, a gente precisa manter a atenção de ponta a ponta, né? Ao sair de casa e chegar no trabalho e vice-versa, tá bom? O objetivo da nossa aula, pessoal, hoje, compreender e aplicar os conceitos de segurança, seguindo as orientações de segurança no trabalho, que poderão nos levar a melhores resultados na organização, onde trabalhamos ou venhamos a trabalhar. Ok? Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, é conhecer os princípios de segurança, tá bom? Então, vamos lá. A prevenção de acidentes, pessoal, aqui no Brasil, ela vem acompanhando o desenvolvimento industrial ao longo do tempo, tá? Então, nas últimas décadas, e devido à falta de consciência prevencionista dos trabalhadores, empresários e governos resultam em umas taxas elevadas de acidentes e, consequentemente, grandes prejuízos para as empresas, para as comunidades. Isso é um cenário, pessoal, bem complicado, tá? Na década de 90 e início do século 20, nós tivemos um aumento significativo de acidentes, porque as operações industriais aumentaram bastante, mas as condições de segurança não andaram na mesma proporção. Então, há uma falta de compasso entre o avanço da indústria e as questões de segurança no trabalho. Eu diria que hoje, né, mais recentemente, nós temos uma melhoria significativa. Eu visito algumas empresas e a modernização de várias normas, como a NR10, a NR12, a NR13, a NR17, que é de ergonomia, a NR35, que é de trabalho em altura, elas vêm se modernizando. Apesar que, recentemente, as normas têm tido um pequeno retrocesso, né? Em especial nos últimos 2 anos, né? Com a fusão do Ministério do Trabalho, que foi para dentro do Ministério da Economia, houve algumas mudanças, na minha opinião, que acabam aumentando o risco em relação ao trabalhador. Então, por exemplo, na NR10, existia um item, tá, que falava sobre o trabalhador se negar a realizar um trabalho que ele considerava de alto risco. Tá? Então, até ano passado, o trabalhador, ao preencher a análise preliminar de risco, ele poderia dizer, eu não vou executar tal serviço porque eu vejo que as condições de segurança não são ótimas, não são ideais. Ele poderia não realizar o serviço. Esse item, ele foi removido da NR10 recentemente, porque a equipe hoje, vinculada não só ao Ministério do Trabalho, que não existe mais, né? Ele é uma secretaria do Ministério da Economia, entendeu que esse item prejudicava o funcionamento das empresas. Então, assim, a interpretação cabe aí a cada um de vocês. Não é? Mas esse item, eu considerava um item bem importante. Por quê? Porque dentro das opções de realização do trabalho, da análise preliminar de risco, era extremamente interessante que se analisasse e, se o trabalhador visse que não havia condições seguras de realizar aquele serviço, ele poderia dizer, eu não faço até que as condições de segurança fossem estabelecidas. Hoje, esse item da NR10 não existe mais. Mas são coisas, né, da lei que acabam tendo algumas mudanças aí, algumas nuances. Ayrton, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Professor, no caso, esse daí é o direito de recusa, né? Condição impeditiva. Ele foi atualizado quando, essa NR10? Esse trecho aí que Se você pegar a nova direito... versão da NR10, esse item foi retirado. O direito de recusa.
Ah, tá, ok. Que pra mim é novidade. Porque às vezes a gente mesmo que é eletricista vai subir no poste e tá chovendo, por exemplo. Então é uma condição impeditiva. Né? Isso. Anteriormente era isso. Aí já agora aí é complicado, né? Pois é. Esse direito de recusa ele foi retirado. Tá? Ele foi retirado. Eu posso resgatar, hoje não, porque eu não fiz essa pesquisa agora, mas eu posso pegar a versão anterior da NR10, a versão atualizada agora, e existem algumas diferenças significativas. Se vocês quiserem, amanhã a gente pode dar uma trabalhada nisso na tutoria, tá? Dar uma mergulhada aí na NR10, uma vez que esse grupo aqui, ele é um grupo eminentemente da área de elétrica, tá bom? Vamos lá. Vejam, a disseminação de informações sobre prevenção de acidentes e doenças do trabalho dentro das empresas, através da educação, permite que haja cada vez mais trabalhadores e empresários conscientes da importância da saúde e segurança no trabalho. Tá? Além disso, há uma crescente exigência pela busca da qualidade e pela produtividade, e que tem gerado enorme pressão sobre a indústria e aquelas que pretendem permanecer ativas em seu segmento. Perseguem constantemente a segurança dos trabalhadores, aliada a uma efetiva redução dos custos de produção e permanente satisfação dos consumidores. Alcançar essas metas, em princípio, significa necessariamente passar por melhorias nas condições dos ambientes de trabalho. Tá? Professor, À vontade. tem uns alunos aí pedindo para entrar na aula, assim, avisar lá no grupo no instante. Bom, todos que clicaram aqui já estão disponíveis, já estão aqui. Bom, vamos lá. Se chegar mais alguém aqui, todo mundo está chegando, eu estou permitindo entrar aqui. Bom, então já foi, a Ayrton já colocou aqui. Amanhã, tá, pessoal? Se vocês... amanhã eu posso fazer uma discussão sobre a NR10, tá? Para a gente trabalhar essencialmente ela sobre a questão de segurança, tá? E aí a gente tem umas diferenças entre a versão anterior da NR10 e a versão atual da NR10. Então, tem algumas mudanças bastante significativas. Eu tento traçar essas diferenças e amanhã à noite a gente discute um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, a importância da saúde e segurança no trabalho. O trabalho, entre outras coisas, é a transformação da matéria-prima em bens necessários à sobrevivência humana. Porém, ao realizar o nosso trabalho, estamos sujeitos a pressões e riscos que podem, em muitos casos, acabar se transformando em acidentes. Principais causas de acidente no trabalho. Vejam, as principais causas. Não são as únicas, são as principais. Descuido, tá? Excesso de autoconfiança, falta de capacitação em segurança, falta de EPIs, equipamentos de proteção individual, condições de trabalho perigosas, pressa e medo. Vejam que coisa interessante. Eu diria para vocês, pessoal, que dificilmente empresas organizadas vai haver falta de equipamento de proteção individual. Né? Principalmente na área elétrica, é normal as empresas fornecerem sapatos, capacete, óculos de proteção, a roupa, né, com a devida análise para trabalho em eletricidade. O que eu vejo, né, nas empresas de forma mais comum são as pessoas dizerem que o EPI incomoda, que o EPI machuca, que é muito ruim trabalhar de óculos, é muito ruim trabalhar de capacete, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. Então, eu vejo muito disso. Às vezes, muitos trabalhadores recebem o EPI e, na hora de realizar o trabalho, eles deixam o EPI de lado porque faz calor, porque coça, porque o óculos fica embaçado. São várias as situações. Então, assim, muitas vezes, o descuido, né, ou o excesso de confiança ou de autoconfiança, como está aqui, ele é um elemento muito responsável
pelos acidentes de trabalho. Eu faço uma correlação disso, pessoal, da autoconfiança, com o motorista novato e o motorista, digamos, experiente. O motorista novato, ele fica preocupado em olhar para o retrovisor, em ligar a seta para a direita, para a esquerda. Ao passar por um cruzamento, ele fica preocupado se vem outro carro, e por aí vai. À medida que ele vai, digamos assim, dominando, né, a máquina, dominando o carro que ele dirige, ele começa a se sentir confiante. Então, ele já começa a mudar de faixa sem ligar a seta, vira para um lado, vira para o outro, sem olhar para o retrovisor e sem ligar a seta, corre demais. E aí, essa autoconfiança tende a levar o indivíduo a se envolver num acidente. Um outro fator importante que aparece aqui, ó, é a pressa. A pressa é um elemento que, com certeza, causa acidentes. Você querer fazer algo na pressa, querer terminar logo, porque está perto do final do expediente, eu vou terminar logo para largar cedo e ir embora no acidente, tá? E um item que aparece aqui, bem interessante, tá? Ó, é esse aqui, ó, medo. O medo, pessoal, ele é uma faca de dois gumes, tá? O medo, ele nos mantém vivos, mas o medo em excesso é perigoso. Então, você tem que ter um medo, né? Você, na verdade, tem que transformar o medo, digamos que, em respeito, tá? Então, você vai trabalhar com eletricidade, eita, é perigoso, eu tenho medo, mas eu preciso, primeiro, entender a eletricidade e depois eu devo transformar o medo em respeito. Quando eu vou trabalhar com eletricidade, eu preciso ter respeito. Um item que aparece aqui, que é bem interessante, é essa aqui, ó, condições de trabalho perigosas. Tá? As condições de trabalho perigosas, pessoal, elas são particularmente importantes. Por quê? Porque você precisa identificar essas condições de trabalho perigosas. Houve, aqui em Recife, um acidente que teve como duas vítimas fatais num condomínio, né, aqui na região metropolitana, onde 2 pessoas morreram asfixiadas quando tentavam limpar uma canaleta, na verdade, um fosso de esgoto. Vocês imaginam que a primeira pessoa que desceu dentro do espaço confinado, que havia gases, tá certo? Desceu sem máscara, sem nada. Ele desceu sem nada, com um detalhe importante, tá, pessoal? Esse acidente aconteceu por quê? Porque o mesmo trabalho, nesse ambiente, havia sido realizado diversas vezes e nunca tinha acontecido acidente nenhum. Infelizmente, nesse dia fatídico, um trabalhador desceu para fazer a limpeza do fosso. Quando ele desceu, os gases estavam tão concentrados dentro daquele ambiente que ele desceu e, ao pôr o pé no chão, ele já desmaiou. Desmaiou e caiu e mergulhou, a grosso modo, né, dentro do esgoto. Então, ele morreu por asfixia e por afogamento. Uma segunda pessoa, quando viu ele desmaiando e não entendeu o porquê, desceu também para resgatá-lo. E, quando desceu, quando colocou o pé embaixo, que respirou, apagou também, o segundo. O terceiro desceu, quando ele sentiu que o cheiro estava ruim, que o odor estava muito forte, né, do metano lá dentro do esgoto, ele percebeu e, infelizmente, ele teve que decidir entre a vida dele e o do outro, que se ele descesse nas condições em que ele estava, ele iria morrer também. Então, ele subiu e conseguiu voltar antes de desmaiar. Mas, infelizmente, os 2 trabalhadores que desceram, eles vieram a falecer. E aí, por quê? Aí vem condições de trabalho perigosas. Diga, Lucas, deseja falar? Mas eles estavam com equipamento de proteção? Ou só eles não souberam reconhecer o perigo que estava lá?
Lucas, a pergunta muito boa. Vejam, esse trabalho havia sido realizado outras vezes sem nenhum equipamento de proteção. Mas, naquele dia, talvez por ser um dia de verão, um dia muito quente, o esgoto estava entupido, eles foram lá desentupir, e como o dia estava muito quente, os gases, né, oriundos do esgoto estavam lá, e eles desceram sem nenhum EPI, sem máscara, sem equipamento autônomo, que seria o necessário para quem iria entrar naquele ambiente confinado. Então, houve a fatalidade. Então, o que acontece? A falta, veja que a falta... Pode falar, Ayrton. Existe um aparelhozinho, se não me engano, que é usado para trabalho em ambientes confinados. Ele mede ali o ar, né, para ver as toxinas que estão ali, tudo direitinho, antes da pessoa adentrar, né? Isso. Exatamente, tem sim. Mas é como eu estou dizendo, esse trabalho já havia sido feito outras vezes, no mesmo ambiente insalubre, e não havia acontecido nada. As pessoas, ou seja, os gases eram poucos, e as pessoas desceram e conseguiram realizar o trabalho várias vezes. E aí, nesse específico dia, a concentração estava acima do normal. E aí o que acontece? Pela falta de EPI, pela falta de uma análise preliminar de risco, e pela falta, principalmente, de conhecimento, as pessoas desceram ali, porque mesmo estando com baixo nível de toxicidade, para aquele ambiente, o ideal é que você descesse com máscara e equipamento autônomo, para você garantir a integridade física do trabalhador. E eles desceram sem nenhum equipamento. Desceram limpo. Ok? Então, é só para vocês entenderem essas condições de trabalho perigosas. Condições de trabalho perigosas. Tá? Aqui também na região metropolitana de Recife, teve um soldador que perdeu a vida porque ele foi soldar um tanque de combustível num posto de combustível, tá? E o tanque de combustível explodiu. Detalhe, o tanque de combustível estava vazio, tá? Ele estava soldando uma área em cima e embaixo tinha um tanque de combustível que estava vazio e se achava que por estar vazio era seguro. Então o rapaz, quando começou a soldar, o tanque explodiu e o corpo dele foi jogado a mais de 20 metros de distância de onde ele estava soldando. Tá? De novo, né? Talvez falta de conhecimento, talvez não observância do meio ambiente no seu entorno, e aí o acidente aconteceu. E, de novo, né? Nesse caso, o soldador veio a perder a vida, veio a desencarnar. Okay? Não sei se o senhor soube, professor. Aqui está com uns 15 dias, mais ou menos. Na cidade próxima aqui é Salgueiro, Brejo Santo. Acho que o pessoal daqui conhece as meninas de Araripina, Petrolina. Brejo Santo é uma cidade aqui no Ceará. A transposição do Rio São Francisco, ela passa por aqui para o Salgueiro, tem uma estação de bombeamento e ela desce por... através do canal, né? Certo. Para Brejo Santo, para essa cidade, para abastecer o Ceará. O pessoal da mecânica foi fazer um ajuste numa válvula lá. Sim. Eu trabalhei até com alguns dos meninos na transposição. E não sei qual foi o procedimento que deu, final de horário, 4h30 da tarde já, eles foram fazer esse ajuste na válvula. Resumindo, a válvula estourou. E aí eles estavam dentro de uma galeria, morreu 3 e 2 conseguiram sair, né? Eu trabalhei com ele, um dos rapazes, Maxwell, que conseguiu se salvar, e o irmão dele faleceu, Mikael. Agora, ele conseguiu, segundo o que os meninos falaram, que ele conseguiu sair, porque 4h30 ele disse, não, deixa isso aí, rapaz, amanhã a gente resolve. Aí ele tirou o cinto, né? Porque eles estavam com o cinto, ancorados num cinto, tipo, de uma galeria, embaixo, sim, onde vinha o conduto, e os outros não conseguiram sair, porque quando a água estourou, além da pressão ser muito forte, né, que é uma poça de mais de 90 milhões de litros cúbicos de água, sim, e eles estavam presos no cinto,
Aí, infelizmente, não deu tempo de sair. Morreu 3 e 2 estatutos. Que fatalidade, não? Que fatalidade. Daniela colocou aqui, acho que aí não cabe ao soldador, mas sim ao setor de segurança do trabalho para as devidas orientações. Com certeza, Daniela, o grande X da questão é que o posto de gasolina não tem um setor de segurança do trabalho. Isso é uma situação em que você só encontra setores desse tipo em grandes empresas. Você vai num grande condomínio, por exemplo, você não tem ninguém que oriente efetivamente questões sobre segurança do trabalho. Alguns aqui em Recife, tá? Inclusive esse que eu citei onde teve esse acidente, hoje ele tem um técnico de segurança do trabalho que trabalha 24 horas lá, na verdade são 2, né, que trabalham de forma alternada, e tem um setor de segurança do trabalho, mas, infelizmente, pequenos supermercados, condomínios, eles não têm um setor de segurança do trabalho e vai depender muito, né, a realização dos serviços vai depender muito da expertise do síndico ou de quem administra o condomínio. E, às vezes, essas questões ficam em segundo plano, infelizmente. Tá? Odailson, fique à vontade. Professor, será que tem como o senhor acessar lá o AVA, verificar se minha atividade já chegou? É porque eu estou com um pouco de dificuldade aqui. Mas só se tiver como, professor, senão... Eu posso verificar no final da aula, quando a gente terminar a aula, eu verifico para vocês, sem problema, tá certo, Odailson? Certo, professor, ok. Sem problema, verifico sim. Tá? Então, assim, esse é um problema. Então, assim, quando você vai para uma empresa estruturada, uma empresa de grande porte, normalmente ela tem um setor de segurança do trabalho, tem os técnicos de segurança, as pessoas ficam atentas ao cumprimento das normas, as pessoas ficam, as empresas que são contratadas para prestar serviços têm que apresentar toda a documentação referente à contratação do funcionário, treinamento, tudo isso. Mas quando você vai para pequenos condomínios, muitas vezes o que importa é o menor preço e, muitas vezes, quem é contratado para fazer o serviço apesar de, às vezes, até ter consciência da necessidade de certos EPIs, mas como encarece, ele quer baratear o preço, e aí ele acaba fazendo o serviço sem as condições de segurança idealizadas. Aqui onde eu moro mesmo, professor, é que é tudo terceirizado, tudo. Aí eu não sei se as empresas terceirizadas têm esse serviço, né? Tem esse profissional nessa área. Isso. Veja, esse é como eu falei ainda. Pode falar, Elson. Esse negócio, o problema de preço é complicado mesmo. Né? Eu creio, é por isso que eu nunca peguei serviço de condomínio. Porque eu sempre colocava o preço, né, diante a parte de segurança. Isso. Para mim e para os funcionários da empresa. Claro, Nunca ganhei uma licitação por causa disso. É possível sim. Porque realmente, a grande parte dos condomínios, a preocupação maior é exatamente com o preço. Exatamente. E, eu não vou normalmente, quem coloca o preço menor, segurança. Quem coloca o preço menor, tipicamente, né, não é, mas eu diria que é regra, que tipicamente são empresas que não cumprem uma série de requisitos. Mas o condomínio quer realizar o serviço e quer fazer pelo menor preço. Aí a gente vê que, de vez em quando, isso dá umas falhadas complicadas. Tá? Vamos continuar? Daniela está colocando aqui. Já aconteceu um quase acidente do trabalho com meu amigo de trabalho na Claro de São Paulo. Pois não foi grave, porque ele estava usando todos os EPIs. E a gente trabalhava juntos em equipe. Maravilha. Graças a Deus ele estava protegido, ele estava aparatado, digamos assim, e apesar do acidente ter acontecido, ele não teve grandes lesões. Maravilha. Parabéns para ele. Bom, os trabalhadores, ao se defrontarem com situações
que causam acidentes, tais como máquinas perigosas, produtos químicos, e sem contar com a possibilidade de total proteção, recorrem a mecanismos defensivos como forma de lidar com a realidade do dia a dia. Porém, o que se constata é que nem a negação dos riscos, nem a repressão do medo constituem-se em defesas duradouras, podendo ser rompidas a partir de experiências concretas de acidentes. Existem também estratégias coletivas na qual o grupo de trabalhadores utiliza conjuntamente defesas que os façam conviver com os riscos de acidente e de vida, negando coletivamente esses riscos. Ou seja, o trabalhador, ao sentir-se ameaçado pelo perigo, desafia-o. Esse é um cenário, tá, pessoal? Já na eufemização, o trabalhador ridiculariza os riscos através de brincadeiras, chacotas, minimizando sua importância. Veja, eu coloquei essa palavra eufemização aí, de propósito, tá? Mas, para quem nunca escutou essa palavra, eufemizar não é afeminar, não, tá, pessoal? Eufemizar é uma coisa que o brasileiro faz muito. Transforma tudo em piada. Tá? Eufemizar é isso. Pega tudo que é sério e transforma em piada. Aumentou a gasolina. Faz uma piada. Né? Recentemente eu recebi uma imagem dizendo que a esposa chegou para o marido e disse assim: marido, eu queria almoçar hoje, jantar hoje no local caro. Aí ele colocou uma foto dele jantando com a esposa e num posto de gasolina. Né? Hoje é um cenário de que é um jantar no local caro, é um posto de gasolina. Então, assim, eufemismo é justamente transformar tudo em brincadeira, transformar em chacota, levar na brincadeira, que é uma coisa que o brasileiro faz muito. Entretanto, respeitando as limitações disso, pessoal, é algo extremamente perigoso, porque você transforma algo que é perigoso, numa brincadeira, e isso pode, sim, levar a acidentes. Existem casos, por exemplo, tá? Provavelmente aí em Araripina, Petrolina, vocês devem ter ouvido falar, ou até ter visto, de pessoas que dizem que vão testar se tem energia elétrica, tirando a lâmpada e colocando o dedo dentro do receptáculo, dentro do chamado bocal. Aí ele coloca o dedo lá e diz, tem energia não. Aí bota o dedo lá, tem 220 volts. E o que acontece? Normalmente quem faz isso convida, né, aos iniciantes de eletricidade a fazer o mesmo. Né? E aí o que acontece? As pessoas vão fazer o mesmo e acabam se acidentando. Tá? Existem casos, por exemplo, de gente, eu nunca vi, eu só ouvi falar, tá? Mas como eu disse, como é uma lenda urbana, ou talvez uma lenda rural, de pessoas que colocam a lâmpada na boca e pegam no fio e a lâmpada acende. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas são cenários, pessoal, que as pessoas usam de truques, usam de estratégias, e o que acontece? Outras pessoas acham que aquilo é realidade e vão fazer e acabam se acidentando. Tá? Então, essa eufemização, essa brincadeira, ela é muito perigosa. Então, eu sempre digo, brincadeira em ambiente de trabalho não é bom. Não é bom porque você transforma algo perigoso em algo engraçado e, em algum momento, aquilo ali gera, sim, problemas. Eu já enfrentei problemas do tipo assim, eu fui fazer um serviço e, obviamente, desliguei o disjuntor e, antes de fazer o serviço, eu fui lá verificar se tinha tensão. E o profissional que estava junto comigo, que era bem mais velho do que eu, e eu era, na época, bem mais novo, ele disse, tu é eletricista ou é o quê? Que tem que desligar a energia para fazer um serviço desse. Aí eu disse, olha, eu sou eletricista, mas eu não sou a prova de choque. Então, eu desligo, informo lá que está desligado, que eu estou fazendo o serviço, para trabalhar aqui. Eu trabalho com o circuito ligado. E ele ficava tirando onda o tempo todo, porque eu só trabalhava desse jeito. Eu sempre trabalhei com o circuito desligado. Quando era necessário trabalhar com o circuito ligado, também se trabalha. Mas aí é uma outra condição de trabalho. Mas, normalmente, para o eletricista, o ideal é trabalhar com o circuito desenergizado. E para eu saber disso, eu preciso desligar, testar, bloquear, sinalizar, isolar, e mesmo estando desligado,
usar os EPIs. É extremamente necessário que isso aconteça. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém já viu falar desse homem que bota a lâmpada na boca e segura no fio e a lâmpada acende? Vou tentar aqui. Não tente não. Não faça isso não. Não tente não. Não Deus tente é não. mais, amigo. Pelo amor de Deus. Já recebi muitas críticas também, professor, por desligar o circuito todinho para poder realizar algum serviço, mas pode achar ruim quem quiser. Ou desliga ou então não faço. Com certeza. Com certeza. Como Existe também alguns tem, né? serviços- Tem serviço que você não tem como desligar, entendeu? Não tem como parar uma empresa por conta de para trocar um disjuntor, um exemplo, né? Aí, aí vai de acordo com a consciência de cada um, né? De usar um EPI correto, né? Para realizar o serviço. Isso. Mas dependendo do disjuntor, você vai ter que desligar a empresa toda mesmo. Não tem jeito, não. Se for o geral, não tem pra onde correr mesmo, não. Não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr, não. Um outro elemento que ocorre, que eu vejo como muito comum nos que causam problemas elétricos, tá certo? É o fato de, na verdade, o fato da ausência do conhecimento. E às vezes, de um conhecimento errôneo. Como assim um conhecimento errôneo? Por exemplo, eu já vi situações onde um disjuntor de um determinado circuito estava atuando, estava desligando. O disjuntor estava desligando. Você estava usando lá o circuito e, de repente, o disjuntor desligado. Aí chama o eletricista. A o eletricista chega lá, olha para o disjuntor e diz, mas também esse disjuntor vai desligar. Por quê? Ora, esse disjuntor é muito fraco. Esse circuito aqui com esse disjuntor é muito fraco, esse disjuntor. Tem que botar um disjuntor forte aqui. Olha, eu vou trocar esse disjuntor de 10 amperes. Vou botar um disjuntor aqui de 32 amperes. Eu quero ver ele desligar. Aí o cara pega, tira o disjuntor, bota o de 32 amperes. E realmente o disjuntor não vai desligar. Por quê? Porque ele não é compatível com aquele circuito. Ou seja, se o disjuntor está desligando, é porque existe um problema no circuito. Se existe um problema no circuito, eu preciso identificar esse problema e corrigir. Não posso trocar um disjuntor menor por um disjuntor maior usando essa estratégia, mas eu conheço vários eletricistas que usam dessa estratégia, tá? Para solucionar problema e ganhar dinheiro fácil, deixando o problema para lá, tá? Pode falar, Hugo. Sem contar, já tive problema aqui em casa. Aqui em casa não, na casa de um vizinho aqui. Ele até me chamou para ir lá trocar esse disjuntor dele. Um mês de uso que tinha recebido o apartamento dele, tudo novo, circuito novo, tudo novo. Ligava o chuveiro elétrico, e aí o chuveiro novo também, e o chuveiro desarmava. Não dava 5 minutos, desarmava. Eu cheguei lá, assim, não é porque é novo que não dá problema, né? Simplesmente só peguei um disjuntor da mesma amperagem e troquei, tá lá até hoje. E ele chamou o eletricista disse que era o chuveiro. Não estava suportando o chuveiro. Entendeu? Mas aí eu fui lá e troquei, botei um da mesma amperagem e tá lá até hoje. Então, assim, não é porque é novo que não pode vir com problema. Você compra um carro zero, ele dá problema, né? Claro. Na verdade, Hugo, a ferramenta principal para o eletricista, né, digamos assim, a principal e a mais comum, né, é justamente você dispor de um alicate amperímetro. Né? Um alicate amperímetro para quê? Para que você, diante de uma situação como essa, está desligando? Tá, ok. Vamos lá, vamos medir a corrente. Liga tudo e vamos medir a corrente aqui. Se a corrente está dentro da faixa normal para aquele disjuntor, o disjuntor está desarmando, obviamente o disjuntor apresenta um defeito. Então você precisa trocar o disjuntor. Foi isso que eu fiz. Perfeito. Agora, numa outra situação onde você mede a corrente
e aí você tem dois cenários. Um, a corrente está acima da corrente nominal do disjuntor. Então, o disjuntor é de 10 e está passando 15 amperes ali. É um cenário. E você precisa trocar o disjuntor, só que para você trocar o disjuntor, para um disjuntor maior, você precisa trocar uma outra coisa, você precisa trocar o cabo, né? Porque o disjuntor, ele é utilizado para proteger o cabo. Então, se você vai colocar um disjuntor de capacidade maior, se o cabo que tiver instalado for um cabo de capacidade maior, sem problema, você pode trocar o disjuntor menor por um maior, porque o disjuntor vai proteger o cabo. Agora, se você tem um cabo de 1,5 e você tem um disjuntor de 10 amperes, você não pode pegar aquele disjuntor de 10 amperes com o cabo de 2,5 e colocar um disjuntor lá de 32 amperes, porque aí o cabo de cobre ele vai pegar fogo e o disjuntor vai estar lá, ó, tranquilo. Vai ser igual a paraquedas ruim. Tô contigo e não abro. Deixo lá e o circuito pegando fogo, tá? Então, são cenários, pessoal, que são bastante controversos, né, nessa questão de acidentes de trabalho, justamente por conta desse cenário. Aí você tem um cenário bem complexo. Você tem economia de recursos, né, por parte do contratante, não observância de normas de segurança, baixo conhecimento dos profissionais envolvidos em determinados setores, né, para resolver os problemas, tá? Então, nesse cenário, você monta aí um conjunto de possibilidades de acidentes. Um exemplo que nos chocou de forma bastante recente foi o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, né, eu acho que é o Flamengo, se não me engano, no Flamengo, onde as causas ali indicam problemas elétricos, né? Problemas elétricos nos circuitos, ou no circuito, que eu não sei se era nos circuitos, eu acho difícil ter mais de um circuito ali, ou no circuito que alimentava os diversos aparelhos de ar-condicionado. Então, o que se apresenta ali, né, mesmo sem eu ter visto, e aí eu posso estar até incorrendo num risco, né, de estar falando o que não sei, mas na observação que se percebe é que o circuito que alimentava os ar-condicionados tinha um disjuntor de uma capacidade lá em cima que foi ocorrendo curto-circuito, foi explodindo e o disjuntor está lá, ó. Não abro não, não está acontecendo nada, está tudo normal para mim, não está acontecendo nada. E aí, várias vidas foram ceifadas, né? E assim, a gente pode citar, ao longo da nossa história recente, N acidentes onde causa do acidente, curto-circuito, causa de acidente, origem elétrica. Então, são vários, não são um nem dois casos, não, são vários casos, tá? Vamos seguindo aqui. Bom, assim, pessoal, é importante que tanto os trabalhadores quanto e principalmente os gestores, eles conheçam, entendam e estejam amparados em todos os mecanismos de segurança necessários ao desenvolvimento do trabalho, de forma que tenham uma produtividade representativa para a empresa, sem comprometer sua própria segurança e, em última análise, a própria vida. O acidente de trabalho. Existe um conceito legal da Lei 8.213, do ano de 91, que diz o seguinte: acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício de trabalho a serviço da empresa ou segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda, redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Veja, esse é um conceito legal. Veja que ele é bem amplo, tá? Então, ele pode provocar lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, tudo isso é acidente de trabalho. E, principalmente, durante o exercício do trabalho. E aí, nós sabemos, por exemplo, que o exercício do trabalho começa já no trajeto para o trabalho, ou seja, de casa para o trabalho, como também no trajeto do trabalho para casa, né? Se não me falha a memória, 2 horas antes, 2 horas depois, tá?
Então, naquele trajeto, se você se envolve no acidente, mesmo que você esteja dirigindo o seu próprio carro e você esteja a caminho do trabalho, já caracteriza acidente de trabalho. Tá? O conceito técnico. Acidente do trabalho é uma ocorrência não programada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando perda de tempo útil e ou lesões nos trabalhadores e ou danos materiais. Esse é o conceito técnico. Causa de acidente do trabalho. Bom, do ponto de vista prevencionista, todos os acidentes, eles são evitáveis. Vejam, todos os acidentes são evitáveis. E, quando ocorrem, o motivo foi porque se ignoraram determinadas regras e normas de segurança que os preveniriam ou porque não se observou as condições existentes no meio ambiente ou a observação foi ineficiente. Tá? É interessante nessa questão de observação, pessoal, que mais de um trabalhador observe. É importante que o responsável observe, mas quem executará o trabalho também observe essas condições de segurança. Por quê? Mais visões, mais observações vão perceber mais e melhor as condições para se realizar o trabalho. Tá? Então, as causas de acidente do trabalho, que vamos ver a seguir, podem contribuir para a ocorrência de um acidente, individualmente ou em conjunto. São elas, atos inseguros e condições inseguras. Olha, as imagens são proibidos sorrir, tá? Daqui a pouquinho aparece. O fator inseguro ou fator humano. O ato abaixo do padrão ocorre quando o trabalhador faz determinada tarefa ou serviço de forma descuidada e ou errada, fazendo uma operação que não deveria ou atuando contra as normas de segurança. Exemplo, não obedecer a sinais ou distrações de segurança, correr dentro da empresa, distrair os colegas, recusar-se a usar EPI. Analisando os acidentes pelo lado dos atos inseguros, podemos verificar que os trabalhadores se expõem aos riscos por razões, em sua maioria, injustificáveis. Tá? Eu achei interessante essa frase que eu coloquei aqui, né? Correr dentro da empresa. Eu trabalhei numa empresa que o dono da empresa, ele não andava, ele só corria. Uma pessoa muito estranha. Mas ele não andava, ele corria. Era uma pessoa extremamente grossa e ele, dentro da empresa, ele corria e gritava com todo mundo, tá? Aí eu acho que ele não conhecia as normas de segurança, tá? Mas, assim, atos inseguros, pessoal, às vezes, as pessoas fazem no intuito de resolver o problema, no intuito de, não, eu vou fazer de todo jeito para terminar logo. Então, são atos inseguros, tá? Aí, ó, nós temos aqui, ó, retirar a proteção de máquinas e equipamentos. Esse é um ato inseguro. Então, às vezes, as pessoas retiram a proteção, né, ou burlam a proteção para ganhar tempo. Eu vou dar um exemplo. Em gráficas, pessoal, durante um tempo, ela foi recordista em acidentes de amputação de membros. Gráficas, normalmente, têm guilhotinas, né, que são usadas para cortar papel, tá? E aí, o que acontece? Normalmente, essas guilhotinas, elas vinham com 2 botões, do lado direito ou do lado esquerdo, para justamente você pressionar os 2 botões ao mesmo tempo para evitar acidente, ou seja, suas mãos estão ocupadas apertando o botão, então não vão estar embaixo da guilhotina. E aí, vários trabalhadores burlaram essa condição. Como é que eles burlaram? Depois do almoço, vinham cansados, com palito de dente aqui, ó, palitando o dente, aí quando chegava na máquina, pegava um botão de um dos lados e prendia o botão com palito de dente. Prendia a botoeira com palito de dente. Aí, resultado, ele ficava
com uma mão só. Aí o cara pegava na gráfica, ajustava o papel lá, para a guilhotina descer e alinhar, né, o caderno lá, o papel. E aí o que acontece? Ele com uma mão só, né, alinhava, descia lá, quando descia a guilhotina, cortava com o botão só. Estou economizando, estou evitando a fadiga, estou usando só uma mão. Só que acontece a velha fatalidade. O que acontece? O cara ajusta a pilha de papel, que não está grampeada nem nada, é uma pilha de papel, e aciona a guilhotina. Quando ele aciona a guilhotina, passa aquela brisa suave. E a brisa suave levanta o papel. Instintivamente, a mão que está livre vai lá querer botar o papel no lugar. E aí a guilhotina descia e decepava, às vezes, os dedos, às vezes a mão, às vezes o braço. Eu já tive a infelicidade de presenciar um acidente desse tipo numa gráfica, tá? Justamente porque o cara tinha burlado os 2 botões. Então, o cara fez a máquina todinha e burlou os 2 botões, e o operador, ele burlou a segurança. Hoje, a NR12 já traz alguns outros elementos, como, por exemplo, barreira de luz, e hoje, mesmo que você bloqueie um dos botões, se você bloquear um dos botões, a máquina para de funcionar. Ela só vai funcionar quando você desbloquear o botão, tá? Ayrton, realmente a cena é horrível, tá? A cena é horrível, tá? Um outro cenário que eu também vivenciei, eu tive o desprazer de ver, foi um colega de trabalho que perdeu o braço. Ele perdeu o braço, né, até exatamente aqui. E ele perdeu como? Usando uma ferramenta defeituosa, eu diria que nem tanto. Eu trabalhava numa indústria têxtil, né? Eu era jovem aprendiz dessa indústria têxtil. E essa indústria têxtil, ela recebia algodão in natura e produzia pano de chão, coador de café, aquele coador de pano, e outros acessórios dessa linha. Então, o que acontece? A gente recebia os fardos de algodão in natura, e os fardos de algodão in natura, eles vinham com muita casca do algodão. Então, eles iam para uma máquina que tinha uma roda de ferro cheia de dentes. Né? Era um cilindro de ferro cheio de dentes, com vários pregos, literalmente. Tá? E aí, o que acontece? Quando essa máquina começar a trabalhar, era necessário que essa roda cheia de dentes, ela tivesse limpa, tivesse sem nenhum resíduo de algodão nela. E aí, se colocava o algodão na entrada da máquina, e esse rolo ia passando, e nesse processo ele ia separando o algodão da casca, tá? Só que acontece o seguinte, depois de 1 hora, 2 horas, um pouco mais ou um pouco menos do que isso, esse cilindro, ele se enchia de algodão, era natural. E aí o que acontece? Você desligava a máquina. Só que quando desligava a máquina, como esse cilindro, era um cilindro de ferro de mais ou menos 1 metro de diâmetro, ou acho que uns 3 metros de comprimento. O que acontecia? Você desligava a máquina e ele continuava girando por inércia. Então ele girava por inércia. E aí o que acontecia? O que os operadores faziam? Tinham um gancho, era uma adaptação mesmo, tá, pessoal? Era um gancho que tinha um cabo de madeira adaptado com um gancho enfiado nele e a ponta do gancho era isso. Então, o que ele fazia? Ele pegava esse gancho e passava na roda e tirava. Mas esse procedimento tinha que ser feito com a roda parada. Só que o pessoal, para querer ganhar tempo, para aumentar a produtividade, fazia o quê? Desligava a máquina, mas aquele cilindro lá, que era o coração da máquina, continuava girando. Então, o que eles faziam? Com a máquina girando ainda, ele enganchava e puxava. Enganchava e puxava. Enganchava e puxava. E esse era um procedimento, infelizmente, comum de todos aqueles operadores. Porém, um dia à noite, um operador fez isso. Puxando, puxando. E em um determinado momento, aí eu não sei explicar o que houve, tá? O cilindro estava girando, e o gancho que ele estava enganchou no algodão que estava no meio dos dentes. E o cilindro puxou o arame. E por algum motivo, de novo, eu não sei o motivo, ele não soltou o gancho. Então, o cilindro cheio de prego continuou girando
e puxou o gancho e o braço do operador entrou dentro da máquina. O gancho passava no local que fazia isso, tá? Fazia isso. Tinha um cilindro que tinha os dentes e um que não tinha os dentes. E aí, o braço dele entrou no meio e ele passou um bom tempo lá agonizando até os bombeiros chegarem e conseguirem tirar ele de lá. Infelizmente, felizmente, ele sobreviveu, mas ele perdeu o braço direito. Então, vocês imaginam a cena, não é uma cena boa de ver, tá? E foi uma cena, assim, bastante preocupante. E depois desse acidente, a empresa mudou os procedimentos e para fazer a manutenção desse cilindro, ela criou algumas regras lá para poder fazer a manutenção nessa máquina, tá? Mas vejam que é um cenário complicado, né? Você burlou uma segurança, né? Em prol, né? Em prol da produtividade, você infligia uma observação simples de segurança, tá? Brincadeiras inoportunas. Olha, brincadeira é bastante complicado. Eu tenho vários causos aqui, tá, pessoal? Se vocês estiverem achando chato, vocês me dizem. Mas veja, brincadeiras inoportunas. Ainda quando eu era aluno do Senai, teve um caso de um aluno que estagiava numa empresa e que ele causou um acidente extremamente grave. Tem várias pessoas aqui da área. Existe uma pistola que a gente utiliza para fixar parafusos no teto de concreto. Eu não me lembro o nome dela agora, mas é uma pistola. Ela tem uma estrutura, você coloca um cartucho, que é de pólvora, tá? Em cima você coloca o parafuso e você encosta no teto, ela tem uma trava de segurança, você encosta no teto e ela só atira quando você está empurrando ela contra o teto, tá? E ela é usada, normalmente, onde você tem um teto de concreto, você quer fixar os tirantes para fixar lâmpada, cabo de aço, você usa... O pessoal que trabalha com gesso também usa muito. Também. Aí, o que foi que aconteceu? Esse rapaz, ele quebrou a segurança da máquina. O que foi que ele fez? Ele pegou a pistola, prendeu num torno, sabe aquele torno paralelo? Você vai lá, prendeu no torno, fez o movimento como se a máquina estivesse encostando no teto e apertou o gatilho. Resultado, tinha a pólvora lá dentro, tinha o parafuso e saiu e entrou no abdômen de um profissional que estava à frente. Vocês imaginem o cenário, né? É muito complicado isso, mas brincadeiras inoportunas, tá? Ou seja, o cara pegou uma ferramenta e fez uma brincadeira e não mediu as consequências, né? Obviamente, ele perdeu na época, né? Na época a regra era essa, ele saiu da empresa e perdeu o curso no Senai também. Ele era jovem aprendiz de uma empresa de grande porte aqui na região metropolitana e ele perdeu o curso, perdeu o emprego, o curso, e eu acho que sofreu um processo também. Mas como ele era menor de idade, acredito que não tenham ficado registros sobre isso. Mas é um cenário de brincadeiras inoportunas. Deixar de utilizar o EPI. Esse aí é o mais clássico, né? Deixar de utilizar o EPI realmente é um cenário clássico. Esse dispensa comentários. Improvisação de ferramentas. Eita, improvisação de ferramenta é bronca, né? Usar o alicate universal como martelo. É o que muita gente faz. É o que eu mais me reto. Com ajudante. Pois é, rapaz, pois é. Usar chave de fenda, cabo isolado, para 1000 volts, como talhadeira. É outro uso inadequado, né? O cara pega uma ferramenta, digamos assim, para um uso, né? E usa para uma outra situação, né? Uma vez um amigo meu, ele pegou uma ferramenta minha, uma chave, e queria usar como talhadeira. Eu disse, opa, tira. Ele disse, mas rapaz, até eu me gasto. Eu disse, pronto, você se gasta, mas deixa minha ferramenta aqui, arruma uma talhadeira para fazer esse serviço, que minha chave de fenda não é talhadeira. Mas, assim, o uso de ferramentas de forma inadequada é complicado. Por quê? Porque você usa uma chave de fenda para
como talhadeira, né, como escopo, e depois você vai querer usar ela para fazer um serviço elétrico. Aí o cabo vai estar danificado, vai estar rachado, e você pode levar um choque elétrico porque o cabo está danificado. Então, você tem que usar a ferramenta correta para o serviço correto. Tá? Lógico que você vai dizer, e se eu tiver numa situação igual ao do MacGyver? Não sei se todo mundo que daqui vai conhecer MacGyver. Situação de MacGyver é situação de MacGyver, né? Você faz o que pode, né? Pega chiclete, pega uma folha de papel, enrola e transforma numa bomba. Mas isso é MacGyver. Nós não somos MacGyvers. Acho que o pessoal da nova geração não sabe quem é MacGyver, não. Alguém sabe quem é MacGyver aí? Sim, professor, eu sei. Também, professor. É do meu tempo. Eu só nunca assisti, mas... Eita, nunca assistiu. Deixa de conversa, rapaz. Fatores circunstanciais. Todo passava, né? Antes da sessão do domingo, passava. Né? Eu também não conheço. Eu conheço porque eu vi no YouTube, tá certo? Não é da minha época, não. Vamos lá. Fatores circunstanciais que são considerados como os que estão influenciando o desempenho do indivíduo no momento. Veja, os fatores circunstanciais, eles são bastante importantes também, tá? Então, problemas familiares. Problemas familiares afetam o desempenho do trabalhador. Tiram a atenção, ele diminui a concentração, ele não tem o mesmo desempenho, tá? E vice-versa, né? Problemas familiares. Oi, Hugo, não entendi o que você falou, não. E vice-versa. Problema no trabalho e levar para casa, você causa outro problema também. Problema de família, você levar para o local de trabalho, tanto como vice-versa, né? Nenhum dá certo. Exatamente. Nenhum dá certo. É um cenário complicado, né? Mas a gente precisa tentar dividir esses dois espaços. Porque realmente você tanto levar, né? Você falou no vice-versa, né? Tanto trazer o problema de casa para dentro do trabalho não é bom, como trazer o problema do trabalho para dentro de casa não é bom. Os dois vão interferir na vida desses dois universos. Abalos emocionais, né? A perda de um ente querido, doenças na família, que acabam sendo problemas familiares, mas aí a gente pode escalonar, né? Então, abalos emocionais, a pessoa perdeu um ente querido, perdeu um pai, uma mãe, perdeu um filho, uma filha, a esposa, são situações que abalam e que podem provocar acidentes. Discussão com os colegas. Isso, com certeza, prejudica bastante e pode vir a causar acidentes. Porque aí o cara discutiu, perde a cabeça e resolve descontar na máquina, na operação da máquina. Alcoolismo, esse é um problema sério, né? Um problema crônico, eu até diria, né? Em muitas empresas. Normalmente, o alcoolismo, o alcoólatra, ele vai gerar problemas todos os dias. Mas aquele que não é alcoólatra, mas simplesmente aquele que bebe muito, em especial nos finais de semana, tipicamente, no início da semana, na segunda-feira, apresenta problemas sérios de desempenho e de concentração, né? Tem gente que bebe o final de semana inteiro, entra no domingo, termina às 2 horas da manhã no domingo, e na segunda-feira, às 7 horas da manhã, está lá na porta da empresa, sabe Deus como, né, para desempenhar o seu trabalho. Estado de fadiga, né? Ou seja, no caso do estado de fadiga, é o caso em que você trabalha todos os dias, faz hora extra todos os dias, trabalha no sábado, trabalha no domingo, e você acaba entrando num processo de fadiga que lhe tira a concentração e pode, porventura, lhe trazer e causar acidentes durante o exercício do trabalho. Doenças, tá? Existem diversas doenças que podem causar acidentes, tá? Doenças cardíacas, né? Você pode ter um mal, né? um ataque cardíaco durante o seu trabalho, né? Dirigindo, por exemplo. Mas outras doenças também tiram a concentração. Diabetes, por exemplo, cefaleia, ou seja, dores de cabeça constantes,
doenças contraídas durante o trabalho que causem lesão, né, nas articulações, ou simplesmente o avanço da idade, e que o avanço da idade traz com ela algumas sequelas, né, de má postura, de mau posicionamento e de trabalhos repetitivos, né, doenças genericamente falando. E existem outras causas, né, que são o que a gente chama de fatores circunstanciais. Ó, fatores circunstanciais. Tá? E um detalhe importante, né? Esses problemas aqui, muitas vezes, eles são difíceis de solucionar do ponto de vista da origem, né, dos acidentes de trabalho, porque eles são muito difíceis de resolver. Então, por exemplo, muitas pessoas têm problemas familiares e elas não conversam com ninguém. Então, ela vai para a empresa, está lá quietinha, calada, não fala com ninguém, está lá absorvido em seus problemas e, de repente, por conta de estar ali vivendo, né, na sua mente em dois mundos separados, você acaba se envolvendo em acidentes. Então, é algo que necessita que o setor de segurança e o setor de recursos humanos fiquem atentos na questão no tocante a identificar determinados problemas com os funcionários. Diga, Paulo, pode falar. O caso da depressão, né, professor? Às vezes a gente percebe algumas pessoas que estão depressivas, tristes, cabisbaixo, presa, sem ânimo, tá passando por um problema, às vezes, em casa, e isso pode prejudicar no trabalho. O camarada perder a noção, a atenção e se acidentar, ou mesmo fazer alguma besteira, né? Infelizmente, alguns fazem isso, né? Sem dúvida, Paulo. Né? A gente já sabe que uma das doenças, né, mais evidentes nesse século é a depressão, e que muita gente não leva a sério, mas é algo extremamente danoso para todos, né? Se você está vinculado à empresa, causa danos dentro da empresa, causa danos dentro da sua família. A depressão é algo que precisa ser levado muito, muito, muito a sério. Tá? Muito obrigado pela contribuição. Desconhecimento dos riscos da função causados por... Opa! Temos aqui, ó, uma situação que é seleção deficiente. Ou seja, a pessoa está numa função que não tem, e ele não tem as competências, não tem as credenciais para desempenhar aquela função. Tá? Hoje, eu acho que hoje diminuiu um pouquinho, tá? Mas antigamente, eu vi vários casos de pessoas que eram do serviço geral, né, trabalhavam no serviço geral, fazendo limpeza e tal, e que foram promovidos para manutenção e viravam ajudantes. Né? Então, o que acontece? Mesmo como ajudante, uma pessoa que não teve nenhuma formação, por exemplo, na área de elétrica, na área de mecânica, e atuar como ajudante nessas áreas, é algo extremamente perigoso. Eu creio que hoje isso diminuiu um pouco, diminuiu bastante, até porque, como a gente falou, a implantação do sistema de qualidade, os programas de cargos e salários nas empresas, eles impõem que profissionais para desempenhar determinadas atividades devam ter a formação adequada. Né? Então, isso diminui bastante. Mas no passado, era muito comum você ter pessoas que saíam do setor de manutenção predial, limpeza, né, dos ambientes, e migravam sem formação para a área de elétrica. Começavam como ajudante e, mesmo sem ter formação, eles migravam depois para um profissional de elétrica. Então, isso é bastante preocupante. Eu acho que na construção civil, isso ainda acontece, de auxiliar de serviços gerais virar auxiliar de pedreiro, e depois de auxiliar de pedreiro, depois de um tempo, virar pedreiro, né, que o pessoal chama de meia colher, e depois vira pedreiro. Mas eu acho que em alguns setores da construção civil isso ainda acontece. Eu acho que diminuiu também por conta da ISO, mas acontece ainda. Bom, falta de treinamento. Ó, falta de treinamento. Sim, essa é uma possibilidade muito grande. Por quê? Às vezes você tem uma modernização dos equipamentos da empresa,
e as pessoas não são treinadas adequadamente, tá? E aí falta de treinamento é um problema. Aí vem a parte mais complicada, ó, falhas no treinamento, né? Ou seja, um treinamento que precisaria ser feito em 8 horas, foi feito em 2 horas, né? Ou seja, o cara sentou na frente do grupo que estava estudando, botou um PowerPoint feito esse aqui, saiu pulando um a cada minuto, e em 30 minutos ele apresentou 30 slides sem explicar muita coisa, e disse, pronto, vocês estão agora treinados e aptos para desempenhar o seu trabalho. Então, falha no treinamento é tão ruim quanto a falta de treinamento. Fatores que fazem parte das características de personalidade do trabalhador e se manifestam por comportamentos impróprios. O brincalhão, o desleixado, o indisciplinado, o exibicionista, o desatento e o machão. O machão, aquele cara que eu sou desenrolado, eu faço mesmo desse jeito porque eu faço assim, né? Mas, assim, todos esses, pessoal, em maior ou menor escala, vocês com certeza conhecem e atuam com ele nas suas empresas, nos seus ambientes onde vocês convivem. Sempre tem um brincalhão, sempre tem um cabo que é meio desleixado. Não, faz desse jeito mesmo, faz de qualquer jeito. O indisciplinado, que detesta cumprir regras, né? O exibicionista, que gosta de dizer que é o melhor, que faz, que acontece. O desatento, aquele que diz, eu apertei, mas eu não tenho certeza se eu apertei. Acho que eu apertei. E o machão, que é aquele que é o cara que é o desenrolado de todos, né? Que sempre é o desenrolado, que sempre soluciona todos os problemas. Todos esses, pessoal, em maior ou menor escala, são complicados na hora de desenvolver o trabalho. Aqui eu trouxe algumas imagens só para a gente descontrair, né? O pessoal aí descansando aí do almoço, né? Aproveitando a sombra aí do trator, né? Obviamente, um ato aparentemente não muito seguro, né? Acho que não é muito seguro, não. Mas estão bastante confiantes ali. Lá embaixo do trator. Um outro cenário aqui, ó, que manutenção maravilhosa. O pessoal que é da área de ar-condicionado aí, ó. Veja que imagem maravilhosa da manutenção. O cara sentou ali muito tranquilamente, confiando nas mãos de força, que está sustentando o aparelho de ar-condicionado. Parece que ele está bem, parece que a mão de força foi bem fixada, né? Suporta o peso do ar-condicionado e o peso do profissional ali muito tranquilo. Tá certo? Esse aqui é um elemento interessante, né? Ele colocou uma empilhadeira e colocou um andaime em cima da empilhadeira ali, né? Ele dizendo, esse é o desenrolado. Isso eu faço, rapaz. Deixa eu dar uma empilhadeira aí que eu faço. Esse aqui é confiança na camisa, né? E no cara que se sustenta nele pelas pernas ali, né? Você imagina aí esse trabalho aí. O cara diz, não, eu faço. Segura aí que eu vou lá e faço o serviço de todo jeito. Tá garantido. Só sobra para a turma do ar. O problema é que quem está sustentando ele, se for mais leve do que ele, né? Não pode. Tem que ser o inverso. Tem que ser um gordinho sustentando um magrinho. O inverso ia ser meio complicado. Maria Luísa está dizendo aqui que ele é um aventureiro. Sem dúvida, Maria Luísa. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, uma empilhadeira que levantou uma outra empilhadeira para colocar a carga lá em cima. Veja que situação complicada. Esse é um caso, pessoal, que parece piada, mas não sei se vocês viram, teve um acidente no supermercado, creio que foi no supermercado de uma dessas redes de atacadão, que eu acho que foi no Amapá, que o empilhador errou a colocação de uma carga numa prateleira, a prateleira tombou e saiu levando, né, uma sequência de prateleiras. Fez o efeito dominó, eu vi isso aí. Foi em Manaus? Bom, mas aí vejo que é um acidente que acontece, né? E assim, ultimamente, quando eu vou nesse supermercado, eu fico olhando se tem empilhadeira trabalhando e eu tento passar bem longe dela, de preferência no lado contrário, onde ela está colocando a carga. Tá? Mas as prateleiras, provavelmente, aqui tem vários supermercados desse tipo,
e eles têm prateleiras muito altas, né, e muitas cargas lá em cima. Então, eu passo olhando, rapaz, se o negócio desse tombar, é complicado. Diga, Hugo. Eu lembrei aqui agora de umas situações que eu já vi, né? O cara botar 3, 4T numa tomada e sair ligando tudo. Numa tomada só, com 3, 4T. Aqui tem muitos assim, viu? Aqui em Recife tem vários lugares assim. Principalmente aquela lanchonetezinha que é dentro de um quiosquezinho metálico assim. Aí tem lá uma geladeira, tá micro-ondas, ventilador, sanduicheira, tudo Tremedor de ligado. laranja e Não tudo tem, profissional. tudo um em cima do outro, assim, parece uma escadinha. Uma escadinha. Né? Então, existe sim, né? Isso é uma realidade. Pode falar. Você já tinha visto, você já tinha... Professor, Sim, pode falar. só uma pergunta. A gente que está fazendo o curso técnico em eletrotécnica, Sim. no caso, a NR10 ela tem validade de 2 anos, né? Mas para a gente que é técnico em eletrotécnica, é preciso estar renovando ela de 2 em 2 anos ou após a conclusão do curso ela não precisa mais ser renovada? Precisa sim. A NR10, tá? Ela é a norma que regula os serviços em eletricidade, tá? As normas de segurança em eletricidade. Então, você, mesmo com o curso técnico, por exemplo, eu como engenheiro, eu tenho que fazer regularmente o curso de NR10 e fazer a reciclagem de NR10. A cada 2 anos eu preciso fazer isso. Ok, professor. Obrigado. Para mim que eu estava em dúvida sobre o técnico. Para mim que o engenheiro não precisaria, não. Depois que ele fez a primeira vez, ele não precisa, não, ele precisa. Reciclar, não, mas tem que estar reciclando, né? Não, okay, precisa. Então. Precisa estar reciclando o tempo todo. Tá? Bom, aqui é um acidente, né, que é muito Professor, falado. Diga, Elias. reforçando essa dúvida aí do colega. Aí, mas só que a pessoa não passa 2 anos direto, não. É uma reciclagem dessas. Se torna em quanto tempo, assim, fazer uma reciclagem de técnico em eletrotécnico, engenheiro? Não. Não é reciclagem do técnico em eletrotécnica. O título de técnico em eletrotécnica, ele é vitalício. Você vai ser técnico em eletrotécnica, eu vou ser engenheiro eletricista, até bater as botas, tá? Agora, o curso de NR10, o certificado de NR10, ele é um certificado que lhe dá, digamos assim, lhe autoriza a trabalhar em serviços de eletricidade. Então, você tem o técnico, vai ter seu diploma, e você vai ser técnico, a não ser que seu diploma seja cassado. Se você cometa algum ato dentro do exercício profissional que possa os órgãos de classe cassar o seu diploma, aí você vai deixar de ser técnico, tá? Mas o curso de NR10, não, o curso de NR10 é um curso de segurança em eletricidade que você precisa fazer após terminar o curso de eletrotécnica, tá? Para você poder exercer a profissão. Então, fez o curso agora, em 2021. Daqui a 2 anos, em 2023, em fevereiro de 2023, você precisa fazer uma reciclagem. E a cada 2 anos, você vai precisar fazer uma reciclagem em NR10. Ok, Elias? Respondi sua pergunta. Entendi, professor. É porque eu estava conversando com um cara que ele fez uma graduação em eletricidade. Ele disse que passou 6 meses para fazer o curso, mas ele disse, oxe, Elias, mas só que já venceu meu curso, aí eu vou ter que, já venceu coisa que eu precisei para ir para uma empresa para lá, aí eu vou ter que fazer tudo de novo, a mesma coisa, se eu quiser entrar em outra empresa. Eu digo, e vence assim, o cara tem que fazer. Agora, partiu para o técnico, já não precisa fazer a mesma coisa, né? Não, veja só, eu não sei qual o curso que esse rapaz fez, tá? O que acontece, Elias, é que, assim, existem várias NRs, tá? E que algumas empresas exigem que você apresente. Então, por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa de energia eólica, tá? Ele vai pedir para você NR10, ele vai pedir para você NR35, e talvez ele peça mais algumas outras. Mas, em princípio, NR10,
NR35. NR35, trabalho em altura. NR10, trabalho com serviços elétricos. Essas normas regulamentadoras, todas elas têm validade. Então, a cada 2 anos, a NR10, a NR35, não lembro qual é o prazo de revalidação dela, você precisa refazer. 2 anos Você, também. como técnico, é sempre técnico. Você não vai precisar revalidar o seu técnico. Nem Mas ele tampouco- só fez, professor, mas reforçando, ele disse que no tempo que ele fez, ele só queria uma certificação, né, da empresa que já sabia, tá entendendo? Não foi o diploma mesmo, ele não recebeu só um certificadozinho, que fez o curso básico, como fosse o básico. Ok, tranquilo. É preciso ver exatamente o que foi que ele fez, mas aí tu está colocando aqui, confirmando que a NR35 também são 2 anos. Paulo, pode falar, Paulo. Qual é a nossa certificação? É CRQ, é o quê, professor, do técnico? Veja, o órgão de classe é o CFT, É o Conselho órgão. Federal dos Técnicos. É Entendi. o órgão de classe. Tá? O órgão de classe é o CFT, Conselho Federal dos Técnicos. Tá bom? O engenheiro, antigamente era tudo no CREA, tudo ficava no CREA. E recentemente, né, há aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio, houve uma separação, os técnicos saíram do CREA e criaram o Conselho Federal dos Técnicos. Então, os técnicos em eletrotécnica, os técnicos, não só os técnicos em eletrotécnica, né, mas outros técnicos também, migraram para o Conselho Federal dos Técnicos. É o órgão de classe. Tá bom? Vou continuar aqui. Dúvidas podem falar. Aqui, temos aqui um caso clássico, né, de acidentes no trânsito envolvendo a pessoa que está dirigindo e passando uma mensagem SMS ou atendendo o telefone celular, tá? Então, aí é um caso clássico de acidente que se fala bastante, né? Tá no volante e esqueça o celular. Ou, no caso, se o carro tiver atendimento por Bluetooth, aí você pode fazer o atendimento desde que você não tire as mãos do volante. Maria Luísa está colocando aqui, mas esses cursos NR geralmente são cursos rápidos e dão uma certificação que precisa ser renovada dentro de um prazo determinado, no caso, 2 anos. Maria, o curso é relativamente rápido, tá? Então, por exemplo, quando você fizer o curso NR10, ele é um curso de 40 horas, tá? Então, 40 horas, se for de forma contínua, 8 horas por dia, dá uma semana direto, tá? E aí, depois disso, você vai fazer uma reciclagem, e a reciclagem não tem uma carga horária exata. No caso do Senai, o Senai oferece reciclagem com a metade da carga horária, 20 horas. Mas tem instituições que oferecem a reciclagem com 8 horas, tem instituições que oferecem a reciclagem com 15 horas. A reciclagem, na norma, não diz a carga horária. Eu já vi muitas vezes, embora a atualização seja 20 horas e a carga horária 40, às vezes o pessoal dá esse curso num dia só. Sai pulando, falando um monte de coisa, pulando um monte de item e pronto, já foi. Já foi no dia só, ministro. Zap. Como diria o professor Raimundo, não era VAPT, não era só VAPT, né? Só VAPT. Não tinha um VUPT, não. De tão rápido que era. Ó, mais uma cena hilária aqui, né? Mecânico bom é isso aí. O cara fazendo a manutenção aqui num veículo aqui, e ele ancorou aí levantou e ancorou com as estacas aqui, está fazendo manutenção ali embaixo, né? Boa noite. Uma confiança danada. Condição insegura. Maria Luísa está perguntando, o acidente no caminho de ida ou volta para o trabalho também é considerado acidente de trabalho? Sim, mas fiquem atentos, tá? O acidente de trabalho, ele é considerado no trajeto, né? O acidente de trajeto, desde que ocorra 2 horas antes e você efetivamente esteja indo para o trabalho. Então, você imagina o seguinte, você da sua casa para o trabalho, você pega a BR-232, tá? Você pega a BR-232 para fazer esse trajeto. Mas, no dia que você sofreu um acidente,
você saiu desse trajeto, você foi passar na casa da sua mãe, que mora, sei lá, num outro município, aí você foi lá e aí você sofreu um acidente naquele trajeto. Então, numa investigação da empresa ou do próprio Ministério do Trabalho, ele pode entender que aquilo não foi um acidente de trabalho porque você saiu da rota, que seria a rota para você sair do trabalho para casa, de casa para o trabalho, tá? Então, mas, genericamente falando, sim, no trajeto da sua casa para o trabalho, no intervalo de 2 horas, aí que compreende normalmente, é considerado, sim, um acidente de trabalho. São vários quesitos também, né, professor? Essa questão, claro. no sul mesmo. Tem gente que sai para trabalhar às 5 horas da manhã de carro para chegar de 8, 9, por conta de engarrafamento, né? Isso, exato. Tem uma série de fatores, tá? E aí o que acontece? Bom, o bom mesmo não se envolva em acidente, né? Mas é interessante que elementos desse tipo, você registre, né? Que para você seguir do seu trabalho para a empresa, em função de engarrafamento ou condições adversas, aí você precisa gastar um tempo maior. Então, isso é bom ficar registrado em algum momento, tá? José Ferreira, quer falar alguma coisa? Só para dar uma reforçada sobre o curso de NR 1035 complementar, né? As questões também entram em requisito das sessões assim, né? Ou em afastamento, ou mudanças de função, ou acidente de trabalho, né? Que é afastado 3 meses. Então, mudanças de empresa. Aí você tem que fazer a reciclagem desses cursos, entendeu? Se você passar 3 meses afastado da empresa, você vai ter o requisito de fazer a reciclagem desses cursos, porque você passou 3 meses afastado. E a mesma coisa quando for mudança de função, quando você for mudar a mudança de função, se é auxiliar, para eletricista, você vai ter que fazer a mesma coisa, você renovar, vai fazer a reciclagem desses cursos. E também o afastamento, a mudança de empresa. Muito bom, muito bom. Obrigado, José. Obrigado pela contribuição. Maria Luísa está perguntando, quando a própria empresa faz esse transporte, ela se torna responsável pela segurança do trabalhador, não é isso? Sim, com certeza. Tá? O transporte, já que ela está fazendo o transporte, ela disponibiliza um ônibus, né? Aí fica ainda mais caracterizado, no caso de ocorrer um acidente, tá? De que você está submetido a uma ocorrência de acidente no trabalho, tá? Mas mesmo que você se desloque no seu próprio carro, né? Ou que você se desloque usando o coletivo, né? Usando ônibus de vias locais, dentro daquele intervalo de tempo, sim, é acidente de trabalho também, tá? Aí, logicamente, o colega trouxe aqui essa questão de que, às vezes, você precisa sair muito cedo para chegar no local de trabalho. Tá? Então, aí são algumas condições diferentes. Mas isso vai ser registrado, por exemplo, se for feito uma investigação do acidente, esse cenário ele vai ficar evidente, se for realidade, né? Se for verdade. Se for um cara que sai muito cedo de casa para chegar no trabalho 9 horas, mas no meio ele para em algum outro lugar, aí é outro cenário, tá certo? Pode falar, Hugo. Professor, nós tivemos recentemente aquele acidente, né, em São Paulo, com aquele ônibus da empresa lá que morreu 42 pessoas. E foi no percurso de trabalho, né? Isso. Ali, rapaz, envolveu... Porém, por negligência, né, de uma pessoa... Ali envolve uma série de fatores que ainda estão sendo discutidos, né? Quem era o responsável pelo ônibus, se era a empresa, se eram os colaboradores que fretavam, uma série de fatores, porque o ônibus não tinha condições de circular, né? Mas circulava, e aquilo ali, pessoal, é uma realidade que não é muito distante da gente, não, tá? Porque, assim, vocês sabem que quem mora na região interiorana de Pernambuco, o transporte público é extremamente ineficiente. Você tem ônibus de hora em hora, você tem ônibus de 2 em 2 horas, você tem ônibus de 3 em 3 horas em alguns cenários, e
E as pessoas, para se deslocarem para o seu trabalho, elas acabam pegando rural, Kombi, ou qualquer coisa desse tipo, para poder chegar no trabalho, né? Porque você não tem um transporte coletivo disponibilizado e o transporte público, né? Circulando de forma regular e principalmente fazendo aquele trajeto. Então, é muito comum as pessoas fretarem veículos que, na maioria das vezes, não estão em condições de rodar para poder chegar ao seu trabalho. E, enquanto não acontece nenhum acidente, está tudo em paz. Quando acontece, aí se busca encontrar o culpado, né, para poder punir e ele pagar as indenizações. E isso leva muito Que é a parte mais difícil, né? Alguém assumir. muito difícil, porque aí ninguém assume. Ninguém assume. Em São Paulo, por exemplo, muitas pessoas que moram. Às vezes, eu digo para pessoas que eu conheço aqui, que se deslocam 10, 15 quilômetros para chegar no trabalho, e as pessoas reclamam. E eu tenho pessoas conhecidas em São Paulo que se deslocam 100 quilômetros para ir para o trabalho. Né? Eles saem de um município para ir para o centro de São Paulo e se deslocam em torno de 100 quilômetros. Pagam 2, 3 pedágios entre ida e volta, né? 2, 3 pedágios de ida ou de volta. E é um cenário muito complicado. Mas as pessoas precisam trabalhar e aí se junta aquele grupo que faz aquele mesmo percurso, mesmo trabalhando em empresas diferentes, e freta um ônibus para poder melhorar esse fluxo. Aí freta um ônibus, fixa um valor e todo mês se paga e as pessoas vão indo. E muitas vezes, esses ônibus contratados, fretados, eles, infelizmente, não têm as manutenções devidas para estar rodando todos os dias, fazendo percursos longos. Mas essa é a realidade. E, professor, direto eu falo aqui, bato na mesma tecla. Essa questão de São Paulo. Eu não deixo de morar aqui em Petrolina e receber por mês em torno de R$1.800, R$2.000 para ir ganhar 6 em São Paulo. Eu não deixo aqui. Eu vivo melhor aqui com 2 do que lá com 6. Indiscutivelmente. Justamente. Eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Belém do Pará, para ganhar 5. Deus me livre, eu sou mais ganhar 1.500 aqui em Petrolina do que para ganhar 5 em Belém do Pará. Não que eu seja, mas assim, claro. Questão de vida. Não, veja, com relação a São Paulo, eu digo o seguinte, morar São Paulo, você perde muito qualidade de vida, né? E o custo de vida é muito alto, principalmente moradia. A alimentação eu já nem falo mais, porque a alimentação aqui em Recife subiu que está um absurdo aqui, a alimentação. Mas moradia em São Paulo é caríssimo. Você mora num kitnet, que é uma sala, um banheiro, e espera-se um quarto, e você paga R$2, R$3.000 de aluguel, né? E numa comunidade, não é num local, num bairro nobre, não. Se for no bairro nobre, o que você ganha de salário, você paga. Agora, se você vai para as cidades interioranas, aí você tem, por exemplo, você vai morar em Aparecida do Norte, Jacareí, Lençóis Paulistas, que é uma cidade de interior, mas que é considerado, algumas delas que eu falei aqui, região metropolitana de São Paulo, você tem uma qualidade de vida melhor e não tem aquela agitação do centro de São Paulo. E morar no centro de São Paulo, realmente, para mim, não dá. Eu realmente não troco meu Pernambuco por São Paulo, não. Tá bom? Mas vamos embora, vamos deixar os paulistas lá. Vamos ficar com o Nordeste. Né? Condição insegura. O que é a condição insegura? É aquela presente no ambiente de trabalho que coloca em risco a integridade física ou mental do trabalhador, devido à possibilidade do mesmo se acidentar. Então, tem aqui, em se tratando de condição insegura, nós temos o arranjo físico, a limpeza, a ordem, são pontos básicos para se prevenir de acidentes. Pontos básicos. Podemos ressaltar alguns pontos em que as condições inseguras se apresentam como deficiências técnicas. Nas instalações das empresas, onde você tem áreas insuficientes, pisos irregulares,
excesso de ruídos e trepidações, falta de ordem e limpeza, instalações defeituosas, as gambiarras, e isso não existe nas empresas aqui em Pernambuco, só se for na França. Aqui no Brasil não tem. Falta de sinalização. Falta de sinalização eu vejo nas BRs. Tá? Eu vejo nas BRs. Eu fui, algum tempo atrás, eu fui para Afogado da Engazeira. Afogado da Engazeira, de carro, daqui para lá, dá 6 horas de viagem. E eu viajei, seguindo o GPS, chegou um momento em que o GPS parou de funcionar, não tinha sinal de internet, e aí eu parei no posto de gasolina e perguntei, como é que eu faço para pegar a estrada para Afogado da Engazeira? Aí o cara disse, não, vá aqui por dentro. Eu passei por dentro de uma cidade, vocês sabem, né, quando a gente viaja, chega alguns momentos que a BR termina, você entra dentro de uma cidade e você diz, meu Deus, o que acontece? Como é que eu faço aqui agora? Tem que perguntar. Você perguntei lá no posto, siga aqui em frente. Aí segui em frente, você pega ali, quando chega na estrada de asfalto, você siga em frente. Aí você vai chegar em Afogado. Aí, quando eu peguei essa estrada de asfalto, mais lá na frente tinha uma bifurcação. Aí tinha uma placa apontando, falando o nome de diversas cidades. Falavam todas as cidades, menos Afogado da Engazeira. Aí, por sorte, nesse ponto, o GPS voltou a funcionar. E Afogado da Engazeira é para cá. A única via que não estava sinalizada. Aí eu fui e consegui chegar em Afogado da Engazeira. Ai, ai. Ó, Maria Luísa está dizendo que Petrolina hoje é considerada a melhor cidade do Nordeste para se ver. Eu estou sabendo. Né? Quem sabe eu tenho uma oportunidade de trabalhar aí em Petrolina, né? E morar em Petrolina. Ai, ai. Maria Luísa está dizendo aqui, ó, tem empresa que tem placa na frente contando os dias sem acidente de trabalho, como, por exemplo, a São Francisco Têxtil, aqui em Petrolina, isso mesmo fazendo uso de EPIs. A maioria das empresas, Maria Luísa, elas têm uma placa falando que conta os dias sem acidente de trabalho. Tá? Vale ressaltar que eles colocam assim, você sempre tem uma letrinha miúda, tá? 100 dias sem acidente de trabalho com afastamento, tá? 100 dias, por exemplo, né? Sem acidente de trabalho, sem afastamento. Mas vejam, pessoal, essa questão de sinalização é algo bastante importante, né? Instalações defeituosas, falta de ordem e limpeza, excesso de ruído e trepidação. Então, assim, tem algumas empresas que a gente visita, que as instalações são muito precárias, muito precárias. A empresa está rodando, mas é muito precária. E eu sempre digo, pessoal, que as empresas, às vezes, ela tem muito cuidado com a fachada, né? Bota porcelanato, piso cerâmico, porcelanato também, uma pintura bem bonita, mas as instalações elétricas não estão a contento. É incrível que a gente vê isso em hospitais. Eu digo isso, pessoal, porque eu faço vários serviços aqui, às vezes alguns laudos em instalações, e o que a gente vê, pessoal, é instalações extremamente precárias em prédios que foram reformados, e como eu disse, se preocupando muito com a casca, né? Botando muita maquiagem, mas por dentro está podre. Maria Luísa está dizendo que aqui fica na entrada da empresa, né? E ela pensa que seja para alertar os funcionários já na chegada para que tenham mais atenção. Também, ela tem esse viés também, tá, Maria Luísa? De que ninguém quer ser o causador daquele número zerar, né? O Hugo está falando que tem essas placas em várias fazendas, verdade, né? As fazendas aí, especialmente em Petrolina, aí no Vale do São Francisco, elas atuam verdadeiramente, e o são, né? Na verdade, o são. Apesar da gente chamar de fazenda, mas elas são empresas. Elas são empresas industriais que produzem alimentos, né? Que alimentam boa parte do Brasil e do mundo. Tá? E aí, realmente, elas devem ter certificações de qualidade, cuidado com a segurança, né? Deveria, se não tem, deveria ter tudo isso bem arrumado. Se alguém quiser trazer um caos amanhã, né, na nossa discussão sobre NR10, pessoal, a gente pode trazer, a gente discute. Obviamente, a gente, por questões éticas, não é bom, até porque está sendo gravado aqui também,
citar nome da empresa, mas podem trazer. Preferencialmente, é sempre bom trazer casos positivos, coisa que funciona, tá certo? Maria Luísa está dizendo aqui, acho que boa parte dos acidentes são por imprudência mesmo, é verdade, tá? Muitos acidentes são por imprudência. A Ayrton está dizendo que tem uma ANR que trata dessa área de agricultura e agropecuária. Eu não me recordo, tá? Mas é possível que tenha, né? O número de ANRs tem aumentado a cada dia. Eu não sei se seria uma norma regulamentadora ou seria algum outro nome, mas é possível que tenha. A gente pode pesquisar e trazer para a gente conhecer amanhã. Sim, eu só não lembro qual é o número da norma. Eu estava fazendo segurança do trabalho, né? Antes de fazer o técnico, eu tranquei. Tem uma NR que trata sobre agropecuária, sobre agrotóxicos e várias outras coisas a respeito disso também. Maravilha, muito bom, muito bom, muito bom. De qual também não sei todas as NRs não, só sei aquelas que eu manuseio mais. Perfeito. Veja, nas máquinas e equipamentos, às vezes você tem localização imprópria das máquinas, falta de proteção em partes móveis, máquinas apresentando defeitos. Então, tem vários cenários. Eu, por exemplo, eu já vi empresas, tá? Eu já vi empresas e já trabalhei em empresas que o cara disse, tu vai com esse carro fazer o atendimento ao cliente. E o que acontece? Quando eu peguei o carro, eu disse, rapaz, eu vou com esse carro não. Ele disse, mas por quê? Ele disse, olha, o carro está sem freio. Não ando com esse carro sem freio de jeito nenhum. Eu já vi, nessa mesma empresa, eu já peguei o carro e quando eu cheguei na metade do destino, o carro começou a falhar. Aí eu descobri que o radiador estava furado. E por aí vai, tá? Mas, assim, tem muita coisa, assim, complicada, tá? Máquinas apresentando defeito é muito comum. Eu já vi linha de produção, o cara pegando no balde vazamentos de mangueiras de sistemas hidráulicos e repondo o sistema hidráulico com aquele óleo já contaminado, que não pode. E são N cenários que a gente tem por aí. Na proteção do trabalhador, proteção insuficiente ou totalmente ausente, equipamentos de proteção defeituosos ou vencidos, roupas inadequadas para a execução da tarefa e calçados inadequados. Tá? Então, são N situações onde você tem condições onde há uma falha na proteção do trabalhador. Tá? A Ayrton está trazendo aqui. A NR 31 tem como objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na organização, no ambiente do trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e meio ambiente. Perfeito, valeu, Ayrton. Muito bom. Excelente. Excelente. Ó, umas imagens aqui de condições inseguras. Imagina esse local aí com esse monte de entulho solto aí. Né? Condição insegura total. Essa condição insegura aqui ninguém nunca viu, né? Essa aí, vocês nunca viram uma condição insegura desse tipo, não, né? Essa aqui é fantástica. Aqui, na verdade, em Recife, não precisa nem alguém bater para demolir, está caindo sozinha, tá? As marquises aqui estão caindo sozinhas. Agora, esse cenário aí do cara estar em cima da marquise e quebrando a marquise é pelo menos hilário, né? Uma condição 100% segura. Obviamente, vejam que ele está com os EPIs, né? Está aparatado aí, com a camisa da seleção argentina, aparentemente, uma bermuda tranquila e um sapato ali que parece um sapato de segurança adequado, né? Maria Luísa está dizendo aqui, às vezes tem um equipamento que não está no tamanho adequado. Também. Existem muitos cenários onde você tem equipamento de segurança que não tem o tamanho adequado para aquele trabalhador, né? Mas ele precisa fazer o serviço, quer garantir o emprego e acaba aceitando trabalhar sem estar nas condições ideais de realização do trabalho.
Existem outros fatores que podem ser comparados ao acidente de trabalho. Vejamos o que diz o decreto 611 de 92. Equipara-se ao acidente de trabalho o acidente sofrido pelo empregado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros, inclusive o companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiros, por motivo de disputa relacionada com o trabalho, ato de imprudência e negligência, ou de imperícia de terceiro, inclusive companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação ou incêndio, outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior, de acordo com o item 3, né? Falta o item 3 e o parágrafo ruído. Vou só falar de ruído, tá, pessoal? Para encerrar a aula de hoje, já são 9h04, e amanhã, como eu falei para vocês, a gente discute um pouquinho da NR10, tá? A NR10 tem muita coisa, a gente não vai dar um curso de NR10, mas amanhã, no dia da tutoria, nada como a gente discutir algo que é muito pertinente à nossa área, tá? Vou falar um pouquinho aqui de ruído, e em seguida a gente encerra a aula de hoje, e amanhã, na tutoria, a gente discute um pouquinho de NR10. Sintam-se todos convidados, tá? Para a tutoria de amanhã. Ruído. Entende-se por ruído o barulho ou som indesejável, frequentemente produzido por máquinas, equipamentos ou processos, e cujo efeito no organismo são distúrbios gastrointestinais, irritação, vertigem, nervosismo, aceleração do pulso, elevação da pressão arterial, contração de vasos sanguíneos e músculos, surdez, impotência sexual e perda auditiva induzida por ruído ocupacional. Tá? Vejam que o quanto o ruído excessivo, indesejável, pode causar, quantos problemas ele pode causar no trabalhador. Né? Então, a gente tem que, sim, se preocupar com o índice de ruído no ambiente. O controle de ruído, ele pode ser feito através de medidas de engenharia, eliminação ou substituição de máquinas ruidosas, proteções acústicas, administrativas, esquema de revezamento para reduzir a exposição ao ruído, ou pelo uso de proteção auricular. Última opção, quando outras medidas de controle não são viáveis. Tá? Então, hoje, a maioria das empresas que já reduziram o ruído, mas elas exigem do trabalhador o uso do protetor auricular, tá? Que é algo bem interessante. Vou deixar para ricos econômicos a gente discutir na próxima quarta-feira. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer contribuir? Ok, professor. Alguém perguntou alguma coisa aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elson. Deixa eu Lúcio. Elias, quem foi que pediu para eu verificar se o exercício chegou? Acho que foi Elias, não foi, Elias? Não foi eu não, professor. Foi você não? Quem solicitou está presente aí? Tá? Foi o Aleph, professor. Ele falou no chat que foi o Aleph. O Aleph? Aleph Daniel, acredito que seja. Professor, amanhã vai ser pelo AVA ou por aqui mesmo, normalmente? Vamos fazer aqui pelo Google Meet para a gente discutir a NR10? Tá certo. Tá bom. Ok? Obrigado, viu, professor? Ótima aula. Um Boa bom noite descanso para pro você. senhor. Para o senhor também, para vocês também. Deixa eu ver aqui, Aleph, se chegou alguma informação para mim, tá? Trabalho. Não chegou nenhuma informação para mim aqui não, tá? Mas eu verifico e confirmo, tá certo?
Eu mandei aí, mas só que só chegou uma página aí. O senhor pode olhar aí, se chegou aí o meu, Ronaldo? Ronaldo, deixa-me ver, porque assim, o sistema leva um tempo para atualizar e eu vejo que aqui não aparece para mim nenhum envio de atividade de vocês, tá? Então, assim, eu vou dar uma verificada, amanhã eu verifico tudo um por um e confirmo com vocês à noite, certo? Pode ser? Pode, sim. Na hora. Ok, tranquilo. Beleza, obrigado, senhor. Obrigado, meu jovem. Odailson, você quer falar alguma coisa? Meu nome, se tá aí, se foi enviada a atividade. Não deu para verificar, não aparece aqui nenhuma atividade de qualidade e meio ambiente. Eu vou dar uma verificada e amanhã na tutoria eu dou um retorno para vocês, pode ser? Ok, professor. Certo. Tranquilo. Não se preocupe, se não chegou hoje, houve algum problema, vocês não vão ser prejudicados não, tá bom? Certo. Boa noite a todos, um bom descanso. Obrigado pela paciência e obrigado pela colaboração de todos vocês. Tá bom? Um abraço a todos.